É unânime que as duas melhores adaptações de Batman para as mídias foram a série animada dos anos 90 e os jogos da série Arkham. As duas trazem versões bem fiéis dos personagens, vistos nos quadrinhos, trazendo aquele tom mais cartunesco tanto para a série de TV quanto para os jogos. E a gente sabe que a série animada foi um material de referência muito usado na criação dos jogos Arkham, então eles são quase um complemento um do outro. Mas qual dessas duas mídias teve a melhor adaptação de seus personagens? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje, então já vai deixando o joinha no vídeo e se inscrevendo para ajudar o canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Deixando claro que não iremos falar de todos os personagens nesse vídeo, porque tem personagem pra caramba pra comentar e o vídeo ficaria gigantesco. Mas óbvio que se vocês curtirem o vídeo e quiserem uma parte 2, só deixar aí nos comentários, beleza? Então, o nosso primeiro embate é da personagem Era Venenosa. A Era do desenho é uma mulher numa forma mais humana, mas que também possui uma personalidade mais de vilã mesmo. Ela age de forma mais manipuladora e sigilosa, fingindo ser uma pessoa normal para pôr em prática os seus planos. Ela se aproxima dos seus alvos com seu charme para depois matar eles. Na série, ela usa também alguns equipamentos para combate e, óbvio, suas plantas. Mas ela não se mostra tão forte quanto no jogo. Sua maior habilidade, mesmo na série, é toda a sua malícia e o seu modo de manipular seus inimigos. Ela controla as plantas, porém não é um dos maiores destaques dela na série. Já nos jogos Arkham, vemos uma Era Venenosa quase que não humana. Sua fisionomia é toda de uma planta. Vemos ela quase que como uma criatura da natureza mesmo. Além disso, ela é muito mais poderosa nos jogos, onde vemos ela controlar plantas enormes, soltar suas próprias toxinas, fazendo ela controlar mentalmente seus capangas. E um ponto interessante da Era nos jogos é que ela tá mais pra uma anti-herói do que uma vilã. Porque em todos os jogos ela tá sempre de boa no canto dela e só age quando é incomodada ou confrontada. Ela tem seus próprios interesses e não bola esses planos vingativos que nem vemos na série animada. Mas óbvio que ela não tem problema nenhum em matar se ela precisar, ela ainda é uma vilã no jogo. Em Batman Arkham Knight, a gente vê ela se sacrificando para ajudar o Batman, inclusive, a salvar Gotham da toxina do espantalho que estava infectando a cidade inteira. Então assim, ela é uma personagem com mais camadas nos jogos e vemos ela usando todo o potencial de seus poderes. E por isso eu acho que a Era Venenosa dos jogos é a melhor versão que já vimos da personagem, tanto em visual quanto em personalidade e poder. O próximo da nossa lista é o Duas Caras. Na série, a construção do Duas Caras é muito superior, vindo antes mesmo dele virar o vilão que ele é. A gente vê o Harvey Dent trabalhando como promotor e toda a relação de amizade que ele tem com o Bruce. Até que a gente chega no episódio onde ele se torna o Duas Caras. A gente tem dicas ali na série que o Harvey tem um transtorno de dupla personalidade, onde vemos ele se descontrolando algumas vezes e tendo uma personalidade mais raivosa e cruel. E isso vem à tona quando ele sofre o acidente onde tem metade de seu rosto queimado, assim dividindo completamente sua personalidade em duas, e virando um dos vilões mais famosos do Batman. A série adaptou de maneira brilhante toda a história do personagem, mostrando como antes mesmo dele virar um vilão, ele já era uma pessoa impulsiva e como ele possui essa dupla personalidade. Aí tudo só melhora quando temos ele como vilão. Os episódios são focados inteiramente na luta dele com ele mesmo e com todo o código moral dele. O design do personagem aqui na série talvez seja o melhor design que já vimos do personagem. A cor azul do rosto dele combina muito com o personagem e dá um destaque para metade do seu rosto, deixando o tom do personagem mais cartunesco e menos clichê ali com aquela cor vermelha clássica. Agora bora pro Duas Caras dos jogos. Até recentemente, quando tivemos o jogo Batman Arkham Shadow, a gente não tinha nenhum desenvolvimento ou foco nesse personagem. Ele era deixado como um vilão super secundário e sem camada nenhuma. Em Arkham City, ele foi mais um vilão pra DLC da Mulher Gato do que realmente pro Batman, onde só enfrentamos ele uma vez nos primeiros 5 minutos de jogo, e nem foi com ele que lutamos, foram com seus capangas. Em Arkham Knight, a gente tem ele como uma missão secundária, onde temos que impedir os roubos dele nos bancos da cidade. Sua participação nesse jogo foi bem melhor que no jogo anterior, mas ainda assim muito fraco e sem impacto nenhum, sendo só mais um personagem jogado ali. Só que aí a gente chega no jogo mais atual, feito para VR, o Arkham Shadows, onde o Harvey é um personagem central ajudando o Batman e o Comissário Gordon a encontrar o vilão Rei dos Ratos. Só que no fim descobrimos que o Harvey é o próprio Rei dos Ratos, mas nem mesmo ele sabia por causa do seu transtorno de personalidade. A gente vê nesse jogo toda a relação dele com o Bruce igual na série animada. Vemos até o lado bom dele em um personagem com mais camada. Já o visual dele eu gosto bastante, não acho ruim, acho até que teve muita inspiração na própria série animada. Porém, eles deixaram um pouco mais realista. Então assim, eu entendo completamente quem acha esse visual dele no jogo melhor que o da série. Eu particularmente ainda acho o da série melhor porque eu gosto daquele tom azul, acho que destoa bem e impacta mais.
Mas enfim, dito tudo isso, pra mim a melhor adaptação do personagem foi na série animada. Acho que o desenvolvimento dele foi maior na série, e até faz sentido ser, né? Porque você tem mais tempo de tela ali pra construir um personagem. Mas mesmo assim, acho que os jogos Arkham pecaram com esse vilão. E foi um desperdício de potencial de um personagem tão bom e importante como o Duas Caras. Agora vamos para o Espantalho. Na série animada, o Espantalho passou por algumas reformulações ali de visuais. O primeiro deles, sem dúvida, foi o pior de todos. Era muito simples e que não dava nem um pouco de medo. Parecia só um boneco de pano mesmo, sem expressão nenhuma. Aí depois mudou para algo um pouco melhor, mas ainda assim não era lá aquelas coisas. Eu gostei que ele trouxe um pouco mais do olhar ali do vilão, teve mais detalhes na parte da costura da boca, os detalhes do cabelo. Mas, cara, depois veio uma das versões mais bizarras do personagem. O que os animadores fizeram com o visual desse vilão foi insano. O detalhe da corda amarrada no pescoço, o cabelo preto escorrendo pelo corpo, os olhos brilhando no escuro e o fato da gente não conseguir ver direito o rosto do vilão era o que trazia mais desconforto ali na hora que o personagem aparecia. Na série, o Espantalho tem alguns episódios com planos muito mais focados em pessoas e instituições do que na cidade em si. Só depois que as coisas vão escalonando cada vez mais, com ele querendo infectar a cidade com seu gás do medo. A motivação do personagem, tanto na série quanto no jogo, é a mesma: espalhar caos e medo em Gotham. Porém, nos jogos a gente vê isso com mais impacto, principalmente no jogo Batman Arkham Knight, onde ele é o vilão principal do jogo. Os poderes do Espantalho tanto no jogo quanto na série são os mesmos, não muda muito. A única diferença é que no jogo, os criadores tiveram uma liberdade maior para brincar ali com as alucinações do Batman, fazendo meio que a gente entrar em um mundo controlado pelo próprio Espantalho. O personagem por si só não é forte. O que torna ele um super vilão nos jogos é a sua toxina do medo que cria inimigos e alucinações que dificultam o combate do Batman contra ele. O cara toma conta de Gotham inteira e faz a cidade inteira ser interditada, deixando só os criminosos na cidade. Ele consegue quebrar o Batman e fazer ele revelar sua identidade no fim do jogo, além de capturar tanto o Robin quanto o Comissário Gordon. Além disso, no jogo, o Espantalho possui um dos visuais mais irados dos personagens. Em Arkham Asylum, ele tem uma aparência bem cartunesca, todo esguio e debilitado, muito ferido, mas o que mais se sobressai do seu visual são suas garras com as injeções da toxina implantadas nele. Então ele infecta o Batman sempre furando ele com as suas agulhas. Na série de TV a gente não tem tantos destaques para esse personagem quanto no jogo, tirando um dos episódios favoritos dos fãs, onde o Espantalho infecta a Batgirl, fazendo ela criar toda uma história em sua cabeça onde ela morreu e o Batman estava sendo caçado. No jogo a gente vê o Espantalho sendo um vilão de destaque e tendo uma das melhores adaptações do personagem em toda a mídia, como um dos maiores vilões do Batman. E por isso o Espantalho de Arkham ganha esse embate. Seguindo temos o Chapeleiro Louco. Na série animada temos um episódio inteiro mostrando a origem desse personagem, e esse é sem dúvidas um dos melhores episódios da série. A gente vê como ele era um cientista que trabalhava em projetos neurológicos sobre o controle da mente, e como ele conheceu a garota Alice, por quem ficou obcecado. A gente vê toda a construção dele de um cientista super inteligente para um maníaco. Ele sequestra a garota que ele está apaixonado e usa seus experimentos de controle mental para ter ela só para ele, além de usar pessoas normais como seus capangas para enfrentar o Batman. A gente depois vê ele em outro episódio onde ele faz o Batman delirar completamente, entrando em um sonho onde a vida dele era outra, com seus pais ainda vivos. A única coisa que a série deu uma segurada, e com razão, porque é um show teoricamente infantil, né? Foi nas ações e personalidades desse personagem. Ele até comete umas loucuras assim de sequestro, mas o personagem nos quadrinhos é bem doentio. Ele sequestra suas vítimas e faz elas fazerem coisas horríveis. Ele é um assassino nojento e muito inteligente. E acho que isso aparece um pouco mais nos jogos, onde vemos uma versão mais sombria e realista desse personagem. Na série animada, a gente consegue ver uma parte mais humana dele, enquanto nos jogos ele é só simplesmente doente, como ele realmente é. A gente tem pouco dele no jogo, mas ainda assim as missões dele são bem divertidas. É uma pena que elas são bem curtas, mas a melhor delas com certeza é em Arkham Origins, onde temos ele sequestrando a garota chamada Alice, e o jogo nos dá algumas indiretas que essa garota não foi apenas sequestrada e feita de refém. Para quem conhece o Chapeleiro sabe muito bem das coisas que ele é capaz de fazer. Falando do visual, eu acho o visual dele no jogo bem mais fiel e realista ao vilão nos quadrinhos. É uma baita adaptação do personagem. Eu não curto muito o design dele na série animada. Ter um chapeleiro alto, muito loiro assim, não me agrada muito. Esse terno azul também, bem diferente assim do personagem. Eles até fizeram uma segunda versão dele ali mais pra frente, que me agradou um pouco mais. Acho que ele parece até mais com o personagem nos jogos.
Mas bom, esse vai ser difícil. Eu gosto das duas versões do personagem. De um lado a gente tem um personagem com uma história mais completa e trabalhada, porém mais censurado em alguns outros aspectos em relação à sua personalidade. E do outro lado temos um chapeleiro mais sombrio e realista ali com os poderes um pouco mais avançados. Eu acho que vou ficar com os dos jogos. Porque mesmo a gente não tendo uma história de origem e vendo um lado humano ali do personagem, eu acho que os dos jogos Arkham trazem o que é o chapeleiro de verdade. Um lado mais sombrio dele de um assassino completo, louco. A gente consegue ver até a maneira como o Batman fala com ele. Ele tem um ódio a mais ali pelo vilão. Então, mesmo amando muito a versão dele na série animada, eu acho que a melhor adaptação desse personagem fica com os jogos. Chegamos no Coringa. O maior vilão do Batman teve suas duas melhores adaptações tanto na série quanto nos jogos. Eu diria que a versão dos dois é quase que uma versão definitiva do personagem de como ele deve ser interpretado, seu visual, suas motivações, seus medos. Tudo é perfeito em ambas as mídias. Na série, a gente tem um Coringa que aparece com bastante frequência. Temos muito conteúdo e material dele, mostrando todo o seu lado cômico e assustador. Ele consegue balancear muito bem, eu acho até mais que nos jogos, esse lado mais hilário do personagem junto com o seu lado mais frio e cruel. A gente vê um lado mais criativo do personagem, com diferentes planos e situações mais fantasiosas. Na série, ele demonstra ter mais emoções ali quando algum plano não dá certo e ele fica nervoso, quando ele tá prestes a ser preso ou pego pelo Batman, ele demonstra medo também, enquanto nos jogos não vemos tanto disso. Vemos mais o Coringa como um monstro mesmo. Na série, a gente consegue ver como o Coringa, mesmo com todo o seu protagonismo, ele é um fracassado. Tudo que ele faz e suas motivações é para chamar atenção. A gente até tem um pouco disso em Arkham Knight, só que bem no finalzinho onde vemos ele mostrando seu maior medo, que é ser esquecido. Nos jogos, a gente não vê muito do Coringa demonstrando essa insatisfação e essa perda de controle emocional. Porém, nos jogos, temos uma versão mais realista e menos censurada do personagem, onde vemos o verdadeiro monstro que ele pode ser. Nos jogos, a gente pode ver também toda a origem dele desde Arkham Origins até Arkham City com sua morte. E no último jogo, a gente teve ele aparecendo como uma alucinação ali pro Batman. Eu sinto que mesmo tendo todas essas versões do Coringa nos jogos, o mais próximo que a gente chegou de um Coringa no auge foi em Arkham Asylum. No outro jogo ele já estava doente e incapacitado, então a gente não viu ele como um vilão botando algum plano em específico para derrubar o Batman, como em Arkham Asylum. Ele queria só a cura mesmo para sobreviver e pediu isso pro Batman. E no outro jogo não tivemos nenhum confronto com ele porque ele nem vivo tava, né? Na DLC da Batgirl, em Arkham Knight, acho que vimos um dos melhores Coringas que lembra muito da série, com um visual mais chamativo, a Arlequina também com sua roupa original, a gente vê ele raptando o comissário, controlando todo um parque de diversões. Eu acho que se tivéssemos um jogo do Batman voltado para essa época, no auge do Batman e dos vilões, a gente poderia ter visto algo realmente incrível. Mas, comparando as duas, fica muito difícil escolher entre elas. Então, qualquer resposta aqui eu acho que é correta. Para quem gosta de um Coringa mais voltado pro criminoso psicótico, assassino, o monstro que ele é, porém não tão astuto, o Coringa dos jogos seria o melhor. Mas, na minha opinião, eu ainda acho que o Coringa da série é uma adaptação melhor do vilão, que ao contrário de adaptações que pesam demais na comédia ou no terror realista, essa versão consegue ser tanto hilária, com planos absurdos, quanto assustadora, exibindo uma frieza cruel dele. A série aprofunda a natureza manipuladora e abusiva do Coringa, além de mostrar toda a sua rivalidade com o Batman, atingindo níveis psicológicos profundos. A gente vê em muitos episódios várias motivações diferentes do personagem, com planos diferentes e absurdos, mas para mim o mais perfeito é o visual dele. A aparência do Coringa na série causa uma sensação muito estranha, porque ele consegue expressar muito bem dois lados diferentes. Ele demonstra muitas vezes seu lado mais cômico e sarcástico, quando ele tenta parecer inofensivo, mas em muitos momentos a gente consegue ver ele como um louco. O lado malicioso dele é assustador na série. A feição dele muda, o olhar dele, sua aparência fica mais fria e intimidadora. E acho que a gente não tem essa ambiguidade nos jogos. E por isso o da série ganha essa disputa. Por último temos o Pinguim. Na série ele é retratado como um vilão mesmo. Ele aparece sempre com alguns capangas, mas muitas vezes a gente vê ele mesmo colocando a mão na massa. Ele foi muito inspirado no Pinguim dos filmes do Tim Burton, o que torna ele bem caricato também e quase como um pinguim mesmo. Em um dos episódios, vemos que seu quartel fica meio que numa caverna que parece com os esgotos, e ele tem até aquele pato gigante que é tipo um barco, igual ao do filme do Tim Burton. Já nos jogos temos uma versão dele mais realista e mais voltada para a verdadeira identidade dele como um mafioso e um líder ali que controla todo o mercado negro de Gotham. Ele é uma figura influente e muito temida na cidade. Em Arkham City, toda a parte que a gente joga dentro do Clube Iceberg é incrível. O lugar é gigantesco, mostrando toda a fortuna que o Pinguim possui, graças a seus pais e aos seus esquemas criminosos. Além disso, o visual dele é irado demais, trazendo um Pinguim mais realista, mas ainda assim com alguns traços mais fantasiosos.
Ele ainda é aquele homem gordinho, baixinho, usando seu guarda-chuva como arma. Ele possui um pedaço de garrafa de vidro preso em um dos seus olhos, e ele tem também um aparelho no pescoço que ajuda ele a falar. Com todas essas informações, acho que fica fácil de escolher o Pinguim dos jogos como a melhor representação do personagem e a mais fiel à sua verdadeira identidade de um chefe mafioso com suas gangues e poder sobre a cidade. Ele não é o tipo de vilão que coloca a mão na massa, ele fica mais dentro do seu escritório mandando seus capangas fazerem o trabalho sujo. Só que ainda assim, ele é um cara temido pelas pessoas do submundo de Gotham justamente pelo seu controle da cidade. E não vemos isso na série animada, por isso a versão dos jogos ganha essa disputa. Bom, esses foram os personagens analisados nesse vídeo. Me diz aí nos comentários se vocês concordam com essas comparações e digam também quais outros personagens do Batman vocês querem ver para a parte 2 do vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Temos novidade também, o canal Oráculo agora está com um clube de membros aberto para você que gosta do nosso conteúdo. Então quem puder e quiser nos apoiar, só clicar no link ali na descrição para fazer parte do nosso clube e manter esse projeto rodando. Muito obrigado mais uma vez por assistir até aqui e até a próxima.